Muito bom dia novamente a todos e bem-vindos a mais uma edição da E-Invoicing Experience Webinar Series, uma iniciativa da Solve Safety dedicada a explorar os desafios e tendências da faturação eletrónica a nível global. Hoje, como sabem, vamos abordar o panorama regulatório na Europa, com um foco especial nas recentes alterações em mercados como França, Alemanha, Polónia e Portugal. Não podemos deixar de destacar o caso de Portugal, onde a obrigatoriedade da faturação eletrónica B2G, portanto, na relação com as entidades públicas para as micro, pequenas e médias empresas, uma vez que tem sido sucessivamente adiada. Aliás, nos últimos 4 anos, Portugal adiou esta exigência por 8 vezes, refletindo os desafios na implementação desta obrigatoriedade para as PME, e neste momento foi adiada para 31 de dezembro de 2025, até final deste ano. Este cenário demonstra como a implementação da faturação eletrónica para as PME tem sido um processo complexo e constantemente reajustado. Ainda assim, a mensagem que temos transmitido ao longo destes anos é que as empresas não devem encarar estes adiamentos como uma razão para adiar a sua adaptação. Pelo contrário, devem antecipar a transição, uma vez que esta se pode tornar uma vantagem competitiva e evitar contratempos futuros. Para nos ajudar a compreender melhor estas mudanças e o contexto europeu, temos connosco Inês Carvalho, Senior Regulatory Counsel, e Carolina Porto da Silva, a Junior Regulatory Counsel da Sovos. No final teremos um espaço para perguntas e respostas, por isso fiquem à vontade para deixar as vossas questões no chat da plataforma. Sem mais demoras, passo a palavra à Inês e à Carolina para darem início à apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Nuno. Bom dia a todos. Como o Nuno referiu, meu nome é Inês, sou Senior Regulatory Counsel e faço parte da equipa de Regulatory Analysis and Design da Sovos, o que significa que trabalhamos, tanto eu como a Carolina, no background para pesquisar e garantir que as nossas soluções estão compliant com as regulações de cada país. Hoje vamos fazer-vos uma pequena apresentação de alguns mandatos que estão agora a entrar em vigor e que são relevantes do nosso ponto de vista. Vamos então começar por falar um pouco sobre o mandato da Alemanha, que já está neste momento, desde o início do ano, desde 2025, em vigor. Então, na Alemanha, qual é que é o âmbito de aplicação deste requisito de faturação eletrónica que entrou agora recentemente em vigor? O que se requer é, a partir deste momento, a obrigação de todos os taxpayers estabelecidos na Alemanha de serem capazes de receberem faturas eletrónicas em formato estruturado. Aplica-se apenas, então, às entidades que estão estabelecidas, não se aplica a entidades não estabelecidas com um mero registro de IVA e, portanto, às transações também domésticas. As transações domésticas na Alemanha realizadas entre este tipo de entidades. A obrigação do lado, neste momento, é apenas uma obrigação de recepção, ainda não estamos na fase da obrigação de emissão de faturas, e também temos também referir algumas transações que estão desde logo excluídas do âmbito. Por exemplo, tudo que são transações isentas de IVA ou faturas de baixo valor, até 250 euros, estão excluídas, bem como uma referência que é feita também, os bilhetes de viagem estão fora de âmbito. Em termos de formato da fatura eletrónica e o método de transmissão que é requisito na Alemanha, este é um mandato que dá bastante liberdade às partes nas transações, ou seja, não há um único método de transmissão obrigatório e mesmo o formato da fatura também, os taxpayers, os contribuintes, podem escolher de um leque vasto de formatos que são considerados aceitáveis. O requisito fundamental é que esse formato de fatura eletrónica estruturada seja compatível, seja compliant com o modelo europeu. E são dados alguns exemplos, por exemplo, o formato Ex-Rechnung, que é o formato alemão, irmão, digamos, do formato francês Faturex, e também, por exemplo, o formato PEPL-BIS, que é usado naturalmente dentro do network PEPL. O sistema de transmissão em si também não é regulamentado, ou seja, não é imposto um único sistema e método de transmissão. Nós consideramos que isto, então, trata-se de um sistema descentralizado e não regulado, uma vez que não é obrigatório um método específico, e, por outro lado, a Autoridade Tributária da Alemanha não é um interveniente na transmissão das faturas. As faturas podem ser, então, trocadas livremente e diretamente entre o comprador e o vendedor e o comprador, aliás,
ou podem também utilizar prestadores de serviços para intermediar esta transmissão das faturas, o que normalmente nós chamamos o Four Corner Model, quando existem prestadores de serviços envolvidos na transmissão e na emissão das faturas. Um bom exemplo disso é precisamente o sistema PEPL, o Network PEPL, em que os access points então intermediam entre o vendedor e o comprador, a emissão e a transmissão dos documentos. Além deste sistema, é importante mais uma vez referir que os contribuintes podem então acordar entre si o formato, o método de transmissão que lhes for mais conveniente e que eles preferirem utilizar. O requisito mais importante de reter é que, a partir do momento em que um fornecedor emite uma fatura eletrónica estruturada compliant, recai sobre o comprador a obrigação de ser capaz de a receber por qualquer método. Até é referido que, por exemplo, uma caixa de e-mail é suficiente desde que ele seja capaz, então, de receber esta fatura. Não a pode recusar com base no facto da fatura ser emitida em formato eletrónico. Queria também referir agora os timelines da implementação deste mandato. Como disse, em 2025, no início do ano, já entrou em vigor esta obrigação de receber as faturas eletrónicas estruturadas, mas não vai acabar por aqui, e até 2028 ainda existem mais 2 fases. Então, em 2027, vai entrar em vigor a obrigação, agora sim, de emissão das faturas eletrónicas. Vai-se aplicar inicialmente aos contribuintes maiores, que tenham um turnover anual de cerca de 800 mil euros. E depois, numa terceira fase, esta obrigação de emissão de faturas eletrónicas vai-se aplicar às demais entidades que estejam estabelecidas na Alemanha. Em termos de timelines, são estes os prazos, já está em andamento, não esperamos que existam quaisquer delays por agora. E agora, vou passar à frente para falarmos sobre um outro país também, a nível europeu, que tem tido muito relevo e que tem tido muitas notícias e sucessivas também adiamentos. A França vai implementar, então, um sistema de faturação eletrónica obrigatória, que espera-se será aplicável a partir de setembro de 2026, como referi, já houve um adiamento no passado, mas espera-se que agora este prazo seja cumprido. E queria falar-vos um pouco, de forma muito breve, sobre as obrigações que vêm então com este mandato. Por um lado, vamos ter a obrigação da emissão de faturas eletrónicas, que vai requerer que os contribuintes estabelecidos na França sejam capazes de emitir e receber faturas eletrónicas no contexto de transações domésticas B2B. Esta obrigação de emissão é apenas aplicável a entidades estabelecidas e o formato eletrónico que é aceitável. Eles dão alguns formatos que são aceitáveis no sistema, UBL, CII, Faturex. Por outro lado, para complementar esta obrigação de emissão de faturas, o sistema francês vai também implementar uma obrigação de e-reporting, ou seja, o reporte periódico de dados de faturas para aquelas transações que não são abrangidas pela faturação eletrónica. No caso das entidades estabelecidas, elas vão ter então que reportar periodicamente as vendas e compras de transações transfronteiriças B2B e também das transações B2C. No caso das entidades não estabelecidas, estas sim não estão incluídas no âmbito da emissão de faturas, mas vão ser então incorporadas no âmbito da obrigação de reporting. Por isso, entidades não estabelecidas, mas que tenham um registro IVA em França, vão ter que reportar apenas, entre aspas aqui, as vendas B2B transfronteiriças e as transações B2C. Esta obrigação de reporting tem uma periodicidade variável, mas para aqueles contribuintes que se encontram no regime mensal, que serão uma grande parte, vão ter que reportar de 10 em 10 dias, ou seja, submeter este reporte de 10 em 10 dias. Agora, quem e quando é que vai estar submetido a estas obrigações, a estes requisitos? E vamos ver aqui um bocadinho mais em detalhe as datas e também as categorias de contribuintes. Nós vamos ter, por um lado, entidades estabelecidas e, por outro lado, entidades não estabelecidas que, como referi, não são obrigadas a emitir faturas, mas também têm algumas obrigações dentro do mandato. Então, a partir de setembro de 2026, o que é expectável? Todos os contribuintes estabelecidos devem ser capazes de aceitar e receber faturas eletrónicas. As empresas que sejam consideradas grandes e intermédias, de acordo com aquelas categorias que podemos ver ali do lado direito, devem, então, a partir de setembro de 2026, também emitir as faturas nas transações domésticas B2B.
Por outro lado, as empresas também desta categoria, grande e intermédias, quer estabelecidas ou apenas com um mero registro de IVA, devem fazer o e-reporting também a partir desta data, referente a vendas transfronteiriças e a vendas B2C. Depois, em 2026, nesta última fase do mandato, vamos incluir todas as restantes empresas, ou seja, as pequenas, médias e microempresas também vão estar no âmbito e vão ser também obrigadas ou a emitir faturas, se forem entidades estabelecidas, ou a fazer este e-reporting, se forem entidades não estabelecidas. Agora, eu queria falar-vos um pouco do que é uma PDP, porque no âmbito do sistema francês, a transmissão das faturas e o reporte dos dados das faturas é realizado com intermediação de uma PDP. Isto acaba por ser um elemento extremamente importante no âmbito do sistema francês, é um elemento essencial e recentemente, com notícias que foram publicadas em outubro, tornou-se ainda mais relevante. Ora, porquê? As PDPs, que são designadas por Partner Dematerialization Platforms, acabam por ser prestadores de serviços privados que vão ser credenciados pela autoridade tributária francesa e depois vão intermediar os fluxos de dados, tanto entre os parceiros comerciais como para o portal público, ou seja, para a autoridade tributária. Elas vão funcionar como um interface entre as empresas e o governo francês e vão estar mesmo envolvidas diretamente na emissão das faturas e no reporte dos dados de faturas para a autoridade tributária. O que significa que todos os contribuintes em França vão ser obrigados a selecionar e a contratar uma PDP para emitir e receber faturas eletrónicas, bem como cumprirem com a sua obrigação de e-reporting, à medida que vão sendo incluídos no mandato. A partir de outubro de 2024, foi anunciado uma alteração também no âmbito de aplicação das PDPs e do próprio papel do portal público, ou seja, até então entendia-se que o portal público também poderia aqui substituir-se às PDPs e que poderia eventualmente ser utilizado, por exemplo, por entidades mais pequenas que não queiram contratar um prestador de serviços, ou mesmo por entidades que estão a desenvolver serviços de software e quisessem aproveitar esta possibilidade do portal público. Por isso também iria funcionar no fundo para emissão de faturas, recepção de faturas, etc. No entanto, foi anunciado em 2024 que já não seria esse o caso e que, a partir de agora, o portal público seria apenas desenvolvido para prestar serviços de diretório, ou seja, serviços que vão permitir depois o encaminhamento das faturas eletrónicas pelos prestadores de serviços. Sendo, então, apenas um agregador de dados e também um agregador de recolha de informação que vai ser reportada pelos PDPs. Ou seja, a consequência disto é que todas as empresas e fornecedores de software que estavam a contar com o portal público vão ter agora que reavaliar e começar a procurar no mercado um prestador de serviços que seja compatível com aquilo que precisam. Uma nota apenas em relação às PDPs. A SOVES é uma PDP pré-autorizada, o que significa que neste momento já recebeu uma pré-autorização da autoridade tributária, vai entrar agora em vigor a fase piloto, mais tarde será publicada a lista final de entidades acreditadas pela autoridade tributária e, claro, contamos estar incluídos. Eu penso que quanto à França, já terminei os pontos principais que queríamos falar, mas no final, como é natural, teremos tempo para algumas questões. Vou passar então a palavra à minha colega Carolina, que vos vai falar de mais 2 países. Obrigada, Inês, e bom dia a todos. O meu nome é então Carolina e eu irei então cobrir os restantes países no âmbito deste webinar, nomeadamente a Polónia e Portugal. Começando então primeiro com a Polónia, em que introduziram aqui um sistema de faturação eletrónica obrigatório para transações com empresas públicas e transações entre empresas, ou seja, transações B2G e B2B, chamado CSEF, ou seja, eles utilizam aqui uma plataforma centralizada, que é este CSEF, e é o único meio para não só se proceder aqui à emissão de todas as faturas eletrónicas, mas também para proceder ao envio das mesmas. E o formato utilizado é também um formato estruturado, o que significa que PDFs já não serão aceitos. Este mandato implica também aqui uma pré-validação obrigatória de todas as faturas eletrónicas, para que estas possam então ser consideradas legalmente emitidas e para que possam ser enviadas aos clientes. Adicionalmente, encontram-se excluídas aqui do âmbito obrigatório as transações com consumidores finais, ou seja, as transações B2C,
No entanto, encontra-se atualmente proposta, pendente aqui da confirmação e da publicação oficial, a possibilidade da emissão numa base voluntária destas faturas através da mesma plataforma do CSEF. No que diz respeito aqui aos prazos para cumprimento desta obrigação na Polónia, após também alguns adiamentos, há finalmente aqui uma confirmação final das datas e vai-se então iniciar a 1 de fevereiro de 2026 para todos os contribuintes cujas vendas excederam aqui os 200 milhões de zlotys, o que é aproximadamente aqui 46 milhões de euros, no ano anterior, ou seja, em 2025. E todos os mais contribuintes deverão então cumprir com esta obrigação a partir de 1 de abril de 2026. Apesar disto parecer aqui um prazo de cumprimento apertado entre estes dois grupos, a verdade é que o sistema já está implementado no país e já se encontra em funcionamento desde 2022. Contudo, a sua adoção antes das datas que acabei de referir é então numa base voluntária. No que diz respeito ao âmbito desta obrigação, estão aqui então incluídas todas as entidades estabelecidas na Polónia, ou seja, entidades que somente tenham aqui um registro de IVA não estarão incluídas e cobre ainda também os contribuintes que se encontram isentos de IVA. E de seguida temos então, por último, mas não menos importante, temos Portugal, onde o nosso objetivo aqui é então cobrir estes últimos adiamentos que foram aprovados no país, nomeadamente os orçamentos que foram feitos nomeadamente os adiamentos feitos pelo Orçamento de Estado, no que dizem respeito à assinatura digital qualificada e ao SAFT de contabilidade, e o mais recente adiamento feito a 10 de março deste ano relativamente à obrigação de faturação eletrónica para os fornecedores da administração pública, enquanto entidades com contraentes nos termos do nosso Código. No que diz respeito aos adiamentos do Orçamento de Estado, que adiou novamente, como já é habitual, a obrigação de utilização aqui de uma assinatura ou selo digital qualificado ou do uso da EDI para todas as faturas eletrónicas. Esta obrigação também tem vindo a ser sucessivamente adiada desde 2019 e o atual prazo, então, para cumprimento é 1 de janeiro de 2026, o que significa que depois desta data todas as faturas eletrónicas, para serem consideradas legalmente válidas, têm então de ter uma assinatura ou selo digital qualificado ou usar EDI. No que respeita ao SAFT de contabilidade, este voltou também a ser adiado, mais uma vez, e a primeira submissão anual obrigatória acontecerá agora em 2027 e será referente ao ano de 2026. O SAFT de contabilidade é aqui então um ficheiro que contém todos os registros contabilísticos do período de tributação e será de submissão obrigatória para os contribuintes residentes e não residentes que exerçam essencialmente atividades aqui comerciais, industriais ou agrícolas que utilizem sistemas de faturação, sistemas informáticos, contabilidade ou que possuam uma contabilidade organizada. Já no que diz respeito ao adiamento da obrigação de faturação eletrónica para os fornecedores da administração pública, esta voltou novamente a ser adiada no dia 10 de março, após já se encontrar em vigor desde janeiro. Este adiamento afeta aqui as pequenas, médias e microempresas, concedendo aqui um novo prazo para o cumprimento desta obrigação. Portanto, a lei determina que até 31 de dezembro deste ano, estas empresas podem continuar a adotar aqui outros mecanismos de faturação que não a faturação eletrónica no formato estruturado CIUS-PT. Isto seria então aqui a última novidade que teríamos para cobrir nesta sede e dávamos então espaço para um lugar de perguntas e respostas. Obrigado, Inês e Carolina. Já temos aqui pelo menos duas questões que a Joana colocou relativamente à França, mas ainda pegando nesta última atualização relativamente a Portugal, quando referias ali que podem utilizar outros formatos que não o formato estruturado CIUS-PT, se está condicionado também à utilização do PDF, ou seja, o papel não está aqui como forma possível de faturação, como formato. Sim, por enquanto, até ao final deste ano, podem utilizar qualquer outro formato de faturação, ou seja, faturação no geral, podem utilizar, por enquanto, ainda o papel. Mas a partir de 1 de janeiro de 2026, em princípio, será a faturação eletrónica neste formato estruturado de CIUS-PT. E acho também importante referir que, apesar de ter sido sucessivamente adiado, eventualmente irá entrar em vigor, portanto, é sempre melhor estar preparado o quanto antes e não estar sempre a contar com o próximo adiamento, porque a verdade é que existem limites.
Obrigado. Eu ia então aproveitar para colocar esta questão que a Joana aqui questionou, portanto, relativamente à França, em que pergunta se as empresas têm que contratar uma PDP, mesmo que só pretendam receber faturas eletrónicas. Obrigada, Nuno. Sim. Ou seja, em França, principalmente agora com o novo papel do portal público, de facto, qualquer contribuinte estabelecido, ou mesmo não estabelecido com registro de IVA, que tenha qualquer tipo de obrigação ao abrigo do mandato, ou seja, emissão, recepção de faturas, o reporte eletrónico de dados de faturas, por exemplo, B2C ou vendas transfronteiriças, tudo isto vai ter que ser processado, transmitido por um prestador de serviços, uma PDP, ou seja, um prestador de serviços acreditado pela autoridade tributária, que depois tratará ou da emissão, da recepção da fatura e do encaminhamento em tempo real, também no caso da emissão de faturas, por exemplo, dos dados para a autoridade tributária. Já não será possível um contribuinte que não tenha um prestador de serviços acreditado realizar isto por si próprio junto do portal público, por exemplo, como se esperava que fosse possível para contribuintes com menor volume de transações ou entidades mais pequenas, sem esta capacidade de irem ao mercado. Portanto, realmente isto vai impactar imensas empresas com operações em França, não só entidades estabelecidas, mas também entidades não estabelecidas com registro de IVA que tenham algum tipo de obrigação, e mesmo empresas que lá está, apenas precisam se calhar de receber faturas, porque no âmbito da emissão e recepção só estariam obrigadas a receber faturas eletrónicas, também estarão incluídas. Exatamente. Obrigado. De certa forma já respondeste a outra questão que a Joana aqui colocou, mas que se empresas estrangeiras também se incluem no mandato francês de faturação eletrónica. Sim, também. As empresas estrangeiras, ou seja, empresas estrangeiras que não sejam entidades estabelecidas lá, não tenham um estabelecimento estável, mas tenham um registro de IVA e façam transações sujeitas a IVA em França, sim, também vão estar sujeitas ao mandato. Há aqui variações entre entidades estabelecidas e não estabelecidas de quais é que são as suas particulares obrigações, mas sim, também vão estar incluídas. O Bruno, aqui passando para Portugal, pergunta se em Portugal todos os PDFs emitidos têm que conter o selo qualificado. Sim, obrigada. Sim, ou seja, a partir desta nova data, que agora é 1 de janeiro de 2026, todos os PDFs vão ter de ter uma assinatura digital qualificada ou um selo digital qualificado para serem considerados legalmente válidos. Enquanto não há aqui mais questões, eu aproveitava para colocar relativamente à Alemanha, se a obrigação da faturação eletrónica na Alemanha também se aplica a empresas não residentes. Obrigada, Nuno. Não, neste momento o mandato e a obrigação está apenas inclui empresas residentes, ou seja, entidades estabelecidas na Alemanha, entidades residentes vão ser incluídas. Não há previsão de serem abrangidas, de ser estendível a entidades não residentes, por enquanto. Obrigado, Inês. Entretanto, temos aqui mais duas questões. Da ação, pergunta relativamente a Portugal, se em algum momento o formato será apenas eletrónico, deixando de ser em PDF. De certa forma, respondeste, mas... Sim, não, mas também aproveito para mencionar aqui que, na parte no que diz respeito às transações com a administração pública, já houve aqui este desenvolvimento, apesar dos adiamentos, do formato ser só eletrónico. No que diz respeito às transações, seja com consumidores finais ou com outras empresas, por enquanto não existe nenhum plano partilhado nesse sentido, contudo, obviamente as mudanças no espaço europeu, nomeadamente o VIDA, tornam mais fácil a adoção de mecanismos somente de faturação eletrónica, abandonando aqui e desmaterializando do papel, a adoção de somente formatos eletrónicos para a faturação em todas as transações. Bem, e relembrar também, embora isso esteja implícito, uma vez que só estamos a falar aqui das PME, que já desde 2021 está em vigor esta obrigatoriedade para as grandes empresas na relação com o Estado, portanto, com o âmbito dos contratos públicos. E é exclusivamente, a faturação é exclusivamente em formato estruturado eletrónico, nomeadamente o CISPT, que aqui já foi referido. Exato, ou seja, essas grandes empresas já se desmaterializaram e já abandonaram os formatos em papel e inclusive o PDF pretende ser a adoção desse formato então estruturado.
Ainda sobre Portugal, e temos aqui outra questão relativamente à Polónia, já lá vamos, mas a Joana pergunta qual o critério para saber se é uma pequena, média, microempresa para efeitos desta obrigatoriedade que aqui se falou. Sim, os critérios adotados aqui para a definição de pequena, média ou microempresa são então uma recomendação da Comissão Europeia, e é nesses termos que então são seguidos estes critérios, e uma microempresa é então aquela que emprega menos de 10 pessoas e tem um volume de negócios anual inferior a 2 milhões de euros. Serão consideradas pequenas empresas aquelas que empregam menos de 50 pessoas e têm então um volume de negócios anual inferior a 10 milhões de euros, e médias empresas são então aquelas que empregam menos de 250 pessoas e têm um volume de negócios anual igual ou inferior a 43 milhões de euros. Obrigado, Carolina. Pergunta também, relativamente à Polónia, quais são os requisitos legais para a faturação eletrónica, quais os tipos de IVA aplicados e se é necessário um QR Code, assinatura digital ou outro requisito? Sim, é obrigatório assegurar a autenticidade e integridade das faturas também na Polónia, através da assinatura digital, e existe também o requisito de um QR Code, é verdade. Agora, quanto aos requisitos legais todos para a faturação eletrónica e os tipos de IVA aplicados, isso já é aqui uma questão um bocadinho mais detalhada, mas temos o gosto de partilhar depois essa informação se for necessário. Especialmente porque temos bastantes blogs já publicados com bastantes detalhes na Polónia que podemos também dar. Sim, então fica aqui o compromisso de partilharmos pelo menos o link para esses blogs e estarmos disponíveis para mais questões que possam haver. A Isabel coloca aqui uma questão, no caso da faturação de empresa irlandesa para entidades públicas portuguesas, como se processa essa faturação? Neste caso, se é uma empresa estrangeira, que não tem qualquer tipo de obrigação em Portugal, irá processar a faturação nos termos do país em que se encontra, independentemente de ser para uma entidade portuguesa. No caso das entidades públicas portuguesas, já envolve aqui outra questão, faz parte também de um processo de contratação pública, que é ter atenção aos detalhes do contrato público que rege a relação aqui entre a entidade estrangeira e a entidade pública, se encontra previsto ou não a obrigatoriedade de faturação eletrónica no formato de CIUS-PT, o que em princípio poderá estar previsto. Portanto, aí seria regido pelo contrato público entre estas duas partes. A ação, que relativamente a Portugal, pergunta como se consegue, no caso de faturação exclusivamente eletrónico, nomeadamente formato XML, como é que se consegue uma assinatura digital? É possível, em formatos estruturados é completamente possível, em termos técnicos, assinar digitalmente o documento com um selo ou uma assinatura eletrónica qualificada. Eu aqui poderei acrescentar que a Solve Safety, portanto, em todos os serviços que presta, nomeadamente falando aqui em Portugal, na emissão das faturas, inclui esse serviço de pôr uma assinatura digital em todas as faturas que são processadas através da nossa plataforma, dos nossos serviços. Aqui, passando a França, o Bruno pergunta se a Solves é PDP e em setembro de 2026 toda a faturação tem de ser certificada e enviada eletronicamente. Ok, então, por um lado sim, a Solves será uma PDP. Neste momento ainda não existe a lista final das entidades certificadas. O que existe é uma lista de entidades pré-autorizadas. A Solves está incluída nessa lista de entidades pré-autorizadas. Depois de serem realizados os testes finais entre o portal público e estas entidades pré-autorizadas de interoperabilidade, e se chegar ao final deste processo, espera-se que seja publicada a lista final de PDPs, ou seja, entidades acreditadas, certificadas pela Autoridade Fiscal Francesa. Em setembro de 2026, então, o que é expectável, o que é obrigatório, será a emissão de faturas eletrónicas através destas entidades acreditadas, destas entidades certificadas, para as transações domésticas entre entidades estabelecidas. E sim, as faturas serão então disponibilizadas eletronicamente, tanto para o comprador, como também será feito em tempo real um reporte dos dados dessa fatura ao portal público, à Autoridade Tributária Francesa, também pelo prestador de serviços pela PDP certificada. Obrigado, Inês. Ainda o Bruno pergunta se em Portugal, aqui voltando à Carolina,
todos os PDFs de faturas, mesmo impresso para cliente final, é necessário ser qualificado em janeiro de 2026. Sim, ou seja, uma obrigação do selo qualificado ou da assinatura qualificada é para todas as faturas eletrónicas. Portanto, se for um PDF, terá de ter esse requisito adicional para assegurar aqui a autenticidade e integridade. Se for somente uma fatura em papel, já não terá de aplicar, mas se for um PDF é uma fatura eletrónica, mesmo que posteriormente seja impresso, o PDF sendo a fatura principal será eletrónico e então terá de ter esta obrigatoriedade. Então, sim, aqui a questão que se colocava na relação no âmbito dos contratos públicos, no âmbito do B2G, seria, no caso do selo qualificado, ou da assinatura digital qualificada, ter entrado em vigor antes da faturação eletrónica, obviamente que isso impossibilitava a utilização de faturas em papel na relação B2G, portanto, porque implicitamente estaria a utilização de um PDF, pelo menos, para essa emissão de fatura. O Sérgio pergunta se for uma fatura em papel e depois enviado PDF por e-mail. Sim, nesse caso, a fatura inicial seria, então, em papel, não teria de ter esta obrigatoriedade e o PDF seria somente uma cópia dessa fatura e não propriamente a fatura em si. Contudo, não posso dizer com certezas, porque a realidade é que esta obrigação foi estabelecida já há bastante tempo, contudo tem sido sucessivamente adiada, portanto não tem havido muito mais regulamentação para além de uma simples frase que determina esta obrigação. E isso serão questões que, em princípio, quando entrar em vigor, também serão, ou antes de entrar em vigor, serão esclarecidas pela própria autoridade tributária. Obrigado, Carolina. Por enquanto não temos aqui mais questões, mas eu gostaria só daqui acrescentar uma mensagem que nós temos transmitido noutras sessões também que realizamos e outros eventos que temos feito com convidados de várias áreas, onde a mensagem que temos tentado passar, e continuamos a fazê-lo, é que, sobretudo as PME, neste processo um pouco incerto de anúncio de datas e de adiamentos, que obviamente não se devem agarrar ou limitar àquilo que são essas obrigações, devem, acima de tudo, perceber as vantagens e os benefícios que podem retirar de uma faturação desmaterializada e eletrónica e, sobretudo, e esse também foi aqui o objetivo desta sessão de hoje, darem a conhecer as evoluções em países com quem normalmente as empresas portuguesas se relacionam bastante, nomeadamente a França, a Alemanha e também a Polónia, e essas evoluções vão no sentido das empresas se prepararem e isso também contribuir para a sua competitividade, para poderem, digamos, transacionar e emitir faturas em qualquer outro país, não apenas em Portugal, e, portanto, essa transição, quanto mais cedo acontecer, facilitará a adoção, seja em Portugal, seja noutros países, destas soluções. Para além, obviamente, como referi, da otimização de processos, da maior competitividade que isso traz aos negócios. Creio que, entretanto, não temos mais questões. Não sei, Inês e Carolina, se têm algo mais a acrescentar. Não, acho que já falamos, já cobrimos tudo o que queríamos e as questões também ajudaram a expandir um bocadinho nos assuntos. Ana, temos aqui mais uma questão e depois creio que podemos fechar, terminar a sessão. Pergunta se em Portugal toda a faturação em entidades públicas tem que ser emitida em formato EDI ou existem exceções? Em Portugal, por enquanto, as únicas empresas obrigadas a enviar faturas eletrónicas no formato CIUS-PT ou através da EDI somente está em vigor para as grandes empresas. Ou seja, as pequenas, médias e microempresas, por enquanto, podem adotar outros mecanismos de faturação. Mas o objetivo, não só para Portugal, mas para a Europa, porque isto parte de uma diretiva europeia, é que toda a faturação com entidades públicas seja, sim, em formato eletrónico e, em alguns casos, estruturado, incluindo aqui a transmissão ADI. Eu aqui poderia acrescentar também que aquilo que a Solves Safety tem feito nos últimos anos, aliás, desde que houve o primeiro anúncio desta obrigatoriedade, e pensando na realidade das PME e da dificuldade que à partida este processo poderia trazer,
desenvolveu em conjunto com mais de 200 parceiros, que representam 110 marcas de software em Portugal. Desenvolveu, digamos, integrações que entre a nossa solução e os softwares de faturação que existem no mercado, permitindo que esta adoção seja praticamente sem qualquer tipo de dificuldade, seja perfeitamente direta, quase que uma ativação de um serviço e, tendo esse software, a ligação connosco, muito facilmente podem iniciar a emissão de faturação eletrónica. Aqui o Paulo pergunta se integramos com SAGE. Sim, é um dos nossos parceiros. Das 110 marcas de software com quem já estamos integrados. Portanto, consultem o vosso fornecedor de software de faturação que tem na vossa empresa para perceber quais são as opções que têm. O Paulo também perguntava que soluções a Sofos tem para a Itália e a Grécia. Não sei se algum de vós quer falar algo sobre isto. Sei que temos soluções. Agora, neste momento, não temos aqui presente detalhes, mas sim, temos soluções. Para a Itália... Sim, para a Itália eu posso falar um bocadinho, se calhar, mais específico. Para a Itália nós temos soluções de faturação eletrónica, ou seja, que cobre o sistema centralizado que eles têm no país, que é utilizado para a emissão de todas as faturas eletrónicas, que é o SDI, e também para a parte de reporting também temos uma solução para essa parte. O Sérgio coloca aqui uma sugestão que eu agradeço e vamos transmiti-la, que é uma modalidade que o plafond de faturas não expirasse e fosse possível renovar automaticamente, e pelo que percebo será utilizador do serviço de faturação eletrónica. A Paula pergunta se, no caso de clientes que não sejam entidades públicas, a fatura enviada em PDF obriga a assinatura digital por e-mail em 2026. Sim, ou seja, aqui a obrigação de incluir a assinatura digital, se calhar eu posso dar aqui um bocadinho mais de contexto, que é todas as faturas eletrónicas têm de assegurar a autenticidade e a integridade da fatura, ou seja, garantir que não foram modificadas depois da sua emissão. Isto é um requisito que parte da União Europeia, da própria diretiva do IVA da União Europeia. Portanto, todas as faturas eletrónicas têm de assegurar isso. Existem vários métodos que é possível assegurar aqui a autenticidade e a integridade das faturas eletrónicas, por exemplo, o uso de EDI, o uso de uma assinatura digital e o uso até de outros mecanismos de controlos que permitem também assegurar esses dois objetivos. O que Portugal está a fazer a partir de 2026 é restringir aqui o âmbito de mecanismos que podem ser usados para assegurar a autenticidade e a integridade, impondo assim um requisito um bocadinho mais elevado ou avançado de segurança, que é, em vez de ser utilizada simplesmente uma assinatura digital ou um selo digital simples, agora vai ser preciso usar a assinatura digital qualificada ou selo qualificado ou EDI. E isto aplica-se a todas as faturas eletrónicas. Portanto, todas as faturas que sejam emitidas no formato eletrónico, é uma fatura eletrónica, terão de cumprir com este requisito. O José pergunta também se em Portugal são obrigados a contratar o serviço de interoperabilidade e assinatura digital. Eu aqui creio que a interoperabilidade pode ter a ver com, dentro das soluções que estão disponíveis no serviço da Solve Safety, a ligação a outras redes para chegar a outros clientes, eventualmente dentro e fora de Portugal. Esse serviço poderá ser necessário, no caso de ser necessário estabelecer a ligação, como disse, com algum cliente, neste caso, que não esteja dentro da rede safety. E isso, no caso de utilizarem a solução de faturação eletrónica, a assinatura digital implicitamente está incluída no serviço de emissão de faturas. Portanto, não é um serviço adicional. É um serviço que já existe, que hoje já está a ser prestado, ou seja, portanto, é algo que não vai ter que ser adicionado quando efetivamente entra em vigor esta obrigatoriedade. Portanto, para ficar claro, todos os nossos clientes que contratam os nossos serviços, já desde quando eles, há vários anos, quando começaram a estar disponíveis, e que o façam hoje, automaticamente têm incluído a assinatura
que está em conformidade com a legislação que há de entrar em vigor. Não sei se relativamente a isto, Carolina, queres acrescentar alguma coisa? Não, penso que é exatamente isso. A Alexandrina pergunta se caso seja enviada pela Safety e se o cliente pedir segunda via das faturas, será possível enviar pela Safety. Isso é uma questão mais de produto, não tanto de regulatória, mas eu creio que estas questões mais fora do âmbito da sessão de hoje poderemos respondê-las depois individualmente com mais detalhe, no caso a Alexandrina, e caso não haja mais questões relacionadas com o âmbito da sessão de hoje, eu daria por encerrada esta sessão, agradecendo mais uma vez a Carolina e a Inês, e agradecer a todos os que estiveram presentes pela vossa disponibilidade e interesse. Muito obrigado pelas questões que colocaram e estaremos disponíveis para qualquer questão que tenham entretanto. Muito obrigado e bom dia. Bom fim de semana. Muito obrigada a todos. Muito Tenham um bom dia. obrigada. Bom dia.